Boa tarde a todos. Nesse momento, 17 horas e 16 minutos do dia 8 de junho de 2022, venho gravar esse áudio e vídeo. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Américo França. Agradecendo a todos mais uma vez, que realmente tem crescido o número de inscritos no nosso canal, como eu sempre digo, né? O nosso canal, não é meu canal. Não quero nenhum holofote para mim, eu só quero que justamente nós sejamos coesos naquela linha de pensamento de tudo pelo bem comum. Então agradeço a todos que estão se inscrevendo, agradeço a todos que estão compartilhando comigo, né? Dando o seu depoimento. Enfim, é para isso que nós estamos aqui. Afinal, nós ainda estamos num país que, pelo menos no papel, se diz democrático. Bom, o motivo pelo qual eu venho falar com vocês é que cada vez a gente fica mais triste, né, com o que acontece nesse país. Nós não sabemos para que lado vamos correr e de que lado os nossos gestores, né, os nossos indicados, né, para nos representar, de que lado eles estão. Porque nós não pensamos em enriquecer, né? Nós, cidadãos de bem, nós só queremos o nosso espaço, ou seja, ter o nosso trabalho, ter a nossa dignidade de poder prestar um serviço, ou seja, ele intelectual ou braçal, mas prestar um serviço e, através de um contrato, recebemos pelo serviço prestado. É assim que funciona em todas as esferas do serviço público, do serviço privado, enfim. Agora, eu não sei que inflação é essa que para uns não existe, né? Ou para a grande maioria dos servidores, né? No caso, servidores só não, a grande maioria do proletariado, a inflação não existe. Parece que não existe a inflação na hora de se dar um aumento, de se repassar uma perda significativa de salários, porque nós estamos vendo aí que aumento de energia cada vez mais célere, aumento de combustível cada vez mais célere, enfim, aumento de conta de água, aumento dos alimentos. Nós somos um país, o celeiro 1, 2, né? Se não formos o celeiro do mundo em alimentos, estamos perdendo aí os nossos armazéns, os nossos frigoríficos, e com isso, mais uma vez, vou insistir, perdendo a nossa casa própria para nos guardar, né? Guardar os nossos mantimentos, guardar a nossa família, né? O nosso alimento, nos desfazendo dessas casas próprias, nós iremos viver de aluguel ou vamos morar ao relento. Essa é a grande realidade. A inflação existe e cada vez mais a gente vê aumento de fundo partidário, negociatas, não podemos não podemos nos considerar pessoas ignorantes, né? Nós sabemos, não se deve subestimar a inteligência do povo brasileiro, né? Eu acho que na grande maioria o povo brasileiro é inteligente, está acompanhando a política. A política nós fazemos em qualquer lugar, em casa, no trabalho, na escola, na rua, né? Enfim, em um estádio de futebol, enfim, a política está, mesmo que não queiramos, a política está em toda parte. E assim desde o início dos tempos, através da política que podemos resolver ou não alguma coisa. E parece que em pleno século XXI, ao invés de progredirmos, nós regredimos, porque é uma minoria usando do trabalhador, usando do seu irmão pátrio, usando dos seus filhos da terra, certo? Para fazer, para continuar a perpetuar com a mais-valia. Eu acredito que todos que estão acompanhando a política estão entendendo do que eu estou dizendo.
Há pouco tempo, foi dito que haveria não digo nem um aumento, mas um repasse de 5% para o salário do servidor público. Não posso falar que 5% é um aumento, né? Porque nós estamos aí há anos sem receber, então, na realidade, nós temos perdas. Perdas de direitos, falta de correção, de atualização do salário do servidor, a falta de reparo no salário dos funcionários de empresas privadas, entendeu? E se nós não tivéssemos essa massa esse quantitativo de impostos, nós poderíamos fazer com que os nossos empresários, que a grande maioria dos nossos empresários no Brasil são pessoas de bem, que querem realmente valorizar o seu colaborador, o seu funcionário. Porém, do outro lado, nós temos uma folha de pagamento que arrebenta com qualquer possibilidade de se reconhecer determinados empregados, determinados servidores, determinados colaboradores. Então, quando se deu assim, acendeu uma luz no fim do túnel, de que nós teríamos aí um aumento de 5%, isso foi, num curto espaço de tempo, jogado por água abaixo, né? Foi uma ducha, o polo, né, caiu em cima da cabeça da gente, daquele espaço congelante. E assim que a gente se sente, né? Eu acho que eu falo em nome da grande maioria dos servidores públicos, porque é assim que nós nos sentimos. Nós temos família, nós temos compromissos para honrar, e cada vez nos endividamos mais, porque a inflação está aí, né? Mesmo que alguns não percebam, a inflação está aí. A carne, o preço que está, o arroz, o preço que está, o feijão, o açúcar, enfim, combustível, energia elétrica, abastecimento de água, enfim, tudo isso aí. IPTU, IPVA, ICMS, e se diz agora em estudar a possibilidade de reduzir a contribuição do patrão para com o fundo de garantia do empregado. Enfim, a gente, de que lado, afinal de contas, os nossos governantes estão? Porque na hora do voto, nos abraçam, apertam as nossas mãos, sorriem, pegam os nossos filhinhos pequenos no colo, nossos netos, dão beijinhos. E aí? E depois, quando entram, não vou generalizar, mas quando entram, uma grande parte, quando entram, simplesmente batem a porta dos seus gabinetes, até para aqueles que os colocaram lá. Isso é o principal. Então, eu acredito que nós estamos no caminho errado, tá? Nós estamos andando para trás. Essa é a grande realidade. E eu peço que a população entenda o recado do que eu estou transmitindo agora, né? Que os irmãos brasileiros realmente se deem as mãos, né? E que nós possamos sensibilizar os nossos governantes de que eles não podem tudo. Afinal de contas, se eles pensam que podem tudo, é porque nós conferimos a ele o poder de nos representar. Então, eles não podem tanto. E dizer que, não vou generalizar mais uma vez, dizendo que a grande maioria parece que dá um tapa na cara de cada cidadão brasileiro, não tem medo, não tem temor a Deus, né? Não respeita a palavra de Deus, amar-vos a si mesmo, né? Amar ao próximo como a si mesmo. A única Constituição que eu acho que é a única Constituição viva
é justamente dos 10 mandamentos, a palavra de Deus. É assim que eu acho que a maior parte dos cristãos, né, sejam em que doutrinas estiverem, é assim que eles enxergam, né, que a única palavra viva é a palavra do nosso único Deus supremo. Essa é a grande realidade. Então é com muita tristeza, que eu vejo um país que está cada vez mais mergulhado, jogado na lama, né? Estamos aí a ponto de, num futuro muito próximo, passarmos fome. Porque se não temos casa para abrigar os nossos alimentos, né, talvez não tenhamos a mesma chance, a mesma dádiva conferida a José do Egito, né? Não podemos esquecer essa passagem da Bíblia, né, que conta realmente como é que foi a situação no Egito, à época de José, e que realmente a dádiva foi conferida a ele, dele poder estocar, né, por 7 anos, para poder suprir a fome do povo por mais 7 anos. Essa é a grande realidade. Então eu espero que os nossos governantes, né, e muitos deles me conhecem, né, e eu acredito que o respeito seja recíproco. Não vou citar nomes, né, mas aqueles que aquelas autoridades, muitas delas me conhecem, e que o nosso respeito eu acredito que seja recíproco, né, como eu disse, e que possamos sensibilizar os corações dessas autoridades no sentido de que ninguém quer ganhar 100 mil, tá? O trabalhador só quer ter dignidade. O trabalhador ele só quer ter uma casa para morar, quer ter o seu carro para poder passear com a sua família, né? Pagar as suas contas com o suor, né? Com o seu próprio suor, ou seja, da labuta, né? Certo? Do trabalho. Então, o trabalhador não quer nenhuma, como é que eu posso dizer? Não quer nenhum privilégio, né? O trabalhador só quer ter a dignidade de poder viver em paz, trabalhar dignamente e sustentar a sua família com o fruto do seu próprio trabalho. Ter o seu filho numa boa escola, porque o Estado deveria manter, sim, né? O Estado deve manter a qualidade de educação para todos. Não sou eu que estou dizendo, é a Constituição que diz, né? Todos somos iguais perante a lei. E o poder emana do povo, a não ser que se rasgue a nossa Constituição, né? É o que me parece que está se tentando fazer. Rasgar a nossa Constituição, tirar direitos do trabalhador e tirar incentivos dos empresários, principalmente os empresários nacionais, porque os que mais sofrem dentro do Brasil, no nosso país, né, são os empresários nacionais, que esses não têm nenhum incentivo fiscal, né? Empresas nada contra, mas empresas multinacionais que se instalam aqui dentro com vários incentivos, né? E dizendo que essas empresas vão empregar um quantitativo muito considerado de pessoas e tal. Mas as milhares de empresas espalhadas pelo país, microempresas, empresas individuais, empresas de pequeno porte, elas, se nós somarmos as milhares de empresas que nós temos espalhadas pelo país, nós vamos ver que isso aí dá um quantitativo até mais relevante do que uma própria empresa multinacional, né? Então, eu não vou me estender, mas acreditando que a gente possa levar a sensibilidade, né, aos corações dos nossos governantes, aqueles que só pensam no seu próprio umbigo, né, que daqui para frente passem a ter um pouquinho mais do conhecimento da palavra de Deus, que estejam mais em paz com a sua própria mente, entendeu? Para poder respirar, oxigenar a mente e pensar no próximo, né? Pensar no próximo, porque o que nos foi dado por Deus, né? Esse mundo imenso aí, com riquezas naturais, né? Com a água potável, somos nós, o homem, que estamos transformando isso numa pobreza, né? Numa situação de miséria. Porque se nós pudéssemos viver, se nós soubéssemos viver em equilíbrio com a natureza,
nada disso aconteceria. Poderíamos tratar, né, com muito mais dignidade da natureza, do presente que Deus nos deu, né, e ser um pouquinho mais pensantes com relação a fazer algo pelo próximo e não fazer algo para si próprio. Essa é a grande realidade. Não devemos pensar só em nós, devemos pensar num todo. Afinal de contas, o direito sempre preservou do tudo pelo bem comum. Boa tarde a todos.